Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já pararam para pensar que, como aplicando uma pequena força no pedal do freio, conseguimos parar um veículo com uma massa muito maior que a nossa? Ou como apenas puxando uma alavanca, um cilindro aplicará uma força capaz de dobrar materiais metálicos? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como ocorre a multiplicação da força. Para isso, teremos que verificar como a pressão se comporta em um fluido estático. Primeiramente, colocaremos nosso sistema de coordenadas referencial e estático. Temos o eixo x na horizontal e o eixo z na vertical, sendo que o eixo y entra no plano. Escolhemos então um elemento diferencial com um centro em O, cuja pressão no seu centro é P. Esse elemento tem massa dm e lados dx, dy e dz, sendo dy para dentro do plano. A densidade do fluido é ρ. Faremos aqui a dedução apenas para a coordenada x, mas a mesma lógica pode ser aplicada para as demais coordenadas. Para descobrir a pressão do lado esquerdo, faremos a expansão da série de Taylor da pressão e truncaremos no termo de primeira ordem. Em um português mais claro, falaremos que o elemento é tão pequeno que podemos assumir que a variação na pressão nele é linear. A pressão do lado esquerdo é a pressão no centro, P, mais a variação da pressão em x, dp dx, vezes a posição em x da face em relação ao ponto central, menos dx sobre 2. A mesma lógica vale para a face da direita, mas em vez da posição ser menos dx sobre 2, agora é mais dx sobre 2. Devemos lembrar que um fluido, por definição, estará estático somente se não tiver qualquer tensão de cisalhamento aplicada sobre ele. Por isso, as únicas forças de superfície que teremos, aplicadas na direção x, são as decorrentes de pressão. Para encontrá-las, basta multiplicar a pressão pela área, que nesse caso é dy vezes dz. Simplificando a equação, ficamos que a força de superfície líquida aplicada na direção x é menos dp dx vezes dx dy dz. Lembrando que o termo entre colchetes é o volume do elemento. Além das forças de superfície, podemos também ter a atuação das forças de campo. A força de campo mais relevante para a maioria dos casos, na mecânica dos fluidos, é a gravidade. Como não sabemos o ângulo exato, consideraremos apenas uma componente da gravidade na força-peso. Cabe ressaltar que esse valor depende exclusivamente da escolha do sistema de coordenadas, podendo variar de menos g até mais g, podendo ser, inclusive, zero. A segunda lei de Newton, aplicada em uma partícula, é dada pelo somatório das forças, que são as forças de superfície, mais as forças de campo, é igual a massa vezes a aceleração. A componente I dessa equação, que é na direção x, é dada por menos dp dx vezes o elemento de volume, mais ρ vezes g de x vezes o elemento de volume, é igual a ρ vezes a aceleração na direção x vezes o volume. Note que, como o elemento de volume aparece em todos os termos, podemos simplificá-lo. Assim, ficamos com menos dp dx mais ρ vezes g de x é igual a ρ vezes a de x na direção y. Podemos utilizar a mesma lógica para deduzir as componentes na direção y e na direção z. Neste caso, obteríamos menos dp dy mais ρg de y é igual a ρ a y e menos dp dz mais ρ gz é igual a ρ a z. Para escrever essas três expressões em uma única forma vetorial, podemos lembrar do operador gradiente, que é representado pela letra nabla, e sendo igual à derivada da função em x na direção y, mais a derivada da função em y na direção j, mais a derivada da função em z na direção k. Note que esse operador será capaz de transformar a pressão, que é um campo escalar, em um vetor. Escrevendo da forma vetorial, ficamos com menos o gradiente da pressão mais ρg é igual a massa vezes aceleração.
Para um fluido estático, a aceleração deve ser zero. Assim, temos menos o gradiente da pressão mais ρg é igual a zero. Então, o primeiro termo da esquerda da equação, a gente tem a força líquida da pressão por unidade de volume, enquanto no segundo termo, a gente tem a força de campo por unidade de volume. No sistema cartesiano, essas três equações devem ser satisfeitas simultaneamente. Para isso, podemos escolher um sistema de coordenada de acordo com a nossa conveniência. Para ilustrar isso, escolheremos o sistema de coordenadas em que a gravidade aponta na direção negativa do eixo z. Com isso, g de x e g de y é igual a zero, enquanto g de z é igual a menos g. Após a simplificação, temos que dp dx é igual a zero. Logo, p não é uma função de x, já que a derivada de uma constante é igual a zero. A mesma coisa para y. Como dp de y é igual a zero, logo, p não é uma função de y. Ficamos então com dp dz é igual a menos ρ vezes o g. Para resolver essa equação, precisamos saber como a densidade e ou a gravidade variam com a pressão ou a altitude. A variação de g é dada pela fórmula mostrada, onde φ é a latitude local e z a altitude acima do nível do mar. Por isso, a gravidade varia de 9,789 metros por segundo ao quadrado no Equador até 9,823 nos polos e diminui conforme a altitude aumenta. Como a maioria das aplicações de engenharia não temos uma variação de altitude tão pronunciada, lembrem que não é a altitude em si que importa, e sim a variação dela no problema. Podemos considerar que g é constante na maior parte dos problemas. Para líquidos estáticos, podemos, via de regra, assumir que a densidade é constante, pelo menos na maioria das aplicações de engenharia. Esse produto, ρg, também é chamado de peso específico e é representado pela letra γ. Ele é mais usado no sistema inglês, que tem como unidade primária o peso em vez da massa. Considerando ρ constante, podemos finalmente escrever que P menos P0 é igual a ρ vezes G vezes E0 menos E. Ou seja, quanto maior a profundidade, maior pressão, como podemos experimentar em um mergulho, por exemplo. Mas, depois de toda essa dedução, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o freio de carros ou com a prensa que eu mencionei no começo do vídeo. Notem que chegamos à conclusão que a pressão era apenas função do eixo na direção da gravidade. Então, em um fluido contínuo, a pressão em dois pontos com a mesma altura terá que ser a mesma. Devemos lembrar que a definição de pressão é a força sobre a área. Juntando esses dois conhecimentos, nota-se que podemos aplicar uma força em uma área menor e, pelo princípio apresentado nesse vídeo, essa força será multiplicada pela razão entre as áreas. Matematicamente falando, temos que a força em 2 será a força em 1 vezes a razão das áreas. Isso possibilita diversas aplicações industriais, haja vista que multiplica a força aplicada em um ponto, multiplicando-a de acordo com a necessidade do processo. Quando acionamos o pedal do freio, acionamos um sistema hidráulico que multiplica a força que aplicamos de maneira a conseguir reduzir a velocidade do veículo. Esses freios podem ser na forma de tambor, utilizados normalmente em veículos mais pesados e nas rodas de trás de veículos de passeio, ou de discos, mais utilizados em veículos leves. Por isso, é muito importante sempre verificar o nível do reservatório do fluido do freio. Muito obrigado pela atenção e não se esqueça de deixar nos comentários o que achou dessa aula e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!